Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino aqui, no canal Que História é Essa? Dessa vez um vídeo um pouco diferente, um pouquinho mais simples dada a circunstância, um vídeo com uma apresentação dos conteúdos por meio do PowerPoint e também uma gravação simples com o microfone no celular. A ideia aqui é facilitar realmente a publicação de aulas em tempo hábil. E acredito que isso não prejudica muito a qualidade do trabalho, até porque não tem nenhuma necessidade de você ver a minha cara de sono a essa altura do campeonato. Bom, começando com os conteúdos do sexto ano do primeiro bimestre, seguindo o currículo oficial do Estado de São Paulo, o currículo paulista. Aqui é uma apresentação do que você vai ver nesse primeiro bimestre que deve acabar agora em fins de maio. Isso aqui vai ajudar você a entender um pouco como se localizar nas aulas do Centro de Mídias e também nas atividades que seus professores devem estar passando agora para você. Então você, aluno do sexto ano do ensino fundamental, estudando nas escolas estaduais de São Paulo, mesmo as municipais, deve estar aprendendo estes conteúdos que começaram a ser dados antes da paralisação e agora continuam a ser ministrados como forma de revisão para poder concluir o bimestre no final de maio. Vamos começar? Olha, antes de tudo é preciso entender que todo bimestre ele funciona com uma unidade temática ou unidades temáticas. Como assim? Algo que una todos os temas, todos os objetos de estudo aprendidos em sala de aula. No caso, o tema que une o primeiro bimestre do ensino fundamental, do sexto ano do ensino fundamental, é História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Então, o que une tudo que você vai aprender nesse bimestre, ou que já aprendeu, é o fato de a gente estudar um pouco da relação do tempo, da cronologia, de como o tempo se relaciona com os homens, com o espaço, né? Como é que o ambiente influencia as pessoas e as formas de registro da história. Então nós temos aí três eixos, né? O tempo, o espaço e as formas de registro. Esse é o tema que une tudo que você vai estudar. O guarda-chuva sob o qual tudo se protege. Continuando. Começando pelo primeiro objeto do conhecimento. Então, se existe um grande tema, você vai ter alguns objetos do conhecimento, que é o que a gente chamava de conteúdo antes. Se quiser colocar como conteúdo, também pode ser. Então, o primeiro conteúdo ou objeto do conhecimento são as noções de tempo. Ou seja, algumas perguntas que devem ser respondidas aí se você aprendeu corretamente o conteúdo ou objeto do conhecimento. Como percebemos o tempo? Como é que a gente marca o tempo? Né? Quais são as nossas referências? Ou mesmo qual é a nossa percepção, o significado que a gente dá para a palavra tempo? Existe mais de uma forma de percebê-lo, mais uma forma de definir o que é o tempo? Existe mais de um tempo, por assim dizer? E mais, essas percepções, essas classificações, elas mudam ou elas são iguais para todos os povos? O homem brasileiro dos anos 2020, ele percebe o tempo e classifica o tempo da mesma forma como um homem da França do século XII? E então um homem do chifre da África, do norte da África, há milhões de anos atrás, será que este hominídeo, ele classifica e percebe o tempo da mesma forma que nós? Ou será que o tempo é um para tudo? É isso que a gente vai ver. A percepção do tempo, então, seria o nosso primeiro objeto do conhecimento, que vai permitir a gente a ter essas habilidades, ou seja, essas capacidades de responder essas perguntas. Então a gente já vê aí não só o que você vai aprender, mas também a forma que isso é cobrado. Você tem uma unidade temática, ou seja, o tema geral, que é aquela história, tempo, forma de registro. Você tem os conteúdos, como por exemplo a noção de tempo, e as habilidades, que é a possibilidade de você responder algumas perguntas. Como por exemplo a percepção do tempo, você vai aprender a julgar isso, a ver as percepções, as formas de registro e etc. Vamos para o próximo objeto do conhecimento. Registro da história. Esse é o segundo objeto. Quem faz o registro da história? Como ele é feito? Isso aí é um pouco para você entender um pouco do conhecimento da história, da disciplina de história, né? Como é que ela funciona. Porque talvez seja muito intuitivo como é que funcionam as ciências, a questão da experiência, como é que funciona a física, as leis que a regem. E a história, ela também, ela precisa de alguns fundamentos científicos para funcionar.
Como é que a gente decide o que vai servir para o historiador entender o passado? Quais são os suportes pelos quais ele registra e consegue aprender sobre o que aconteceu? Então a gente vai ver um pouco sobre os registros, sobre as fontes, né, da onde vem a história. E novamente, né, o conteúdo é o registro, ou seja, como é feito o registro, e aí nós temos as habilidades. Você vai aprender a detectar fontes históricas. É basicamente essa a grande habilidade que vai ser aprendida aqui neste conteúdo. Por fim, nós chegamos no conteúdo ou objeto do conhecimento mais denso do bimestre. A gente vai ver como saber de onde viemos, ou seja, quais são os critérios para definir quais são as evidências que apontam a origem da humanidade. E mais, como é que os humanos têm contado entre si essa história? Que explicações têm sido dadas ao longo da história? Porque ainda que nós temos a evidência científica darwiniana, né, da seleção natural, da origem das espécies, das evidências arqueológicas, essas evidências elas remontam apenas a 200 anos atrás, a 150 anos atrás. E antes disso, como é que os seres humanos explicavam a origem da humanidade? Então a gente vai ver um pouco de mitologia. Existe uma origem da humanidade especificamente brasileira? Existe um conhecimento de pré-história especificamente brasileira, ou seja, uma pré-história do Brasil, do nosso território? A gente vai ver isso também. E por fim, a relação do homem com a natureza. Se o homem conseguiu se sobrepor à natureza de alguma forma. A gente vai tentar explicar essa hipótese, né, da relação do homem que é diferente dos outros animais com a natureza. E aí, né, a ideia é que você pegue um pouco desses conteúdos, desses objetos, e você tente executar as habilidades. Como assim? Você vai voltar ali nas perguntas que foram feitas e tentar responder. Esse é o exercício que eu proponho para início de conversa do bimestre do sexto ano do ensino fundamental. Então você volta lá e tenta responder, porque nós, como professores, a gente parte do pressuposto de que o aluno sabe alguma coisa. Tá ali, né? Tem alguma coisa que ele aprendeu dos pais, alguma coisa que ele aprendeu assistindo televisão, vendo filmes, jogando videogame, talvez. E eu quero saber se você, o que você sabe, né? E não deixe de colocar aí nos comentários para a gente começar a partir disso uma discussão e poder avançar nas aulas futuras. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais aulas, deixar o seu curtir para saber como é que vai funcionar, se vai funcionar ou não, aliás, esse tipo de formato de aula e até a próxima.